Bom dia! Você está ouvindo Manhã com Deus. Hoje nós vamos refletir sobre Mateus, capítulo 5, verso 17 ao verso 20. E o nosso tema é: aceite os limites e os padrões de Deus. Não pense que vim revogar lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que diz respeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observa ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Jesus, no seu Sermão do Monte, você pode perceber que até aqui ele cria novas referências, ou ele nos ensina referências. Referências sobre felicidade, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e referências sobre atitudes que nós devemos ter agora como cristãos. Ele fala que devemos ser sal e luz. Pode a pessoa imaginar que Jesus está mudando todas as referências da espiritualidade, inclusive as referências que existem no Velho Testamento. Mas antes de alguém interpretar as palavras de Jesus desta forma, Jesus tem um cuidado de falar algo. Eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar os profetas. Eu vim para cumprir a lei. E enquanto eu estiver aqui, a lei precisa ser cumprida. Não podemos tirar nenhum i e nenhum tio dessa lei. Eu poderia falar aqui as partes teológicas que implicam nesse texto, mas eu quero referir-me à parte prática desse texto. A prática que nós precisamos fazer no dia a dia. Jesus está falando de dois parâmetros: limites e padrões. Quando você pensar em lei, você tem que imaginar limites e padrões, porque é isso que a lei faz. Ela cria limites e ela exerce padrões. Vou dar um exemplo. Existe a lei de trânsito. Nessa lei de trânsito gerou um padrão. O sinal verde você segue. O sinal amarelo você tem que ter atenção. E o sinal vermelho você para. É um padrão. E esse padrão gerou limites. Sim, quando chegar o sinal vermelho, o seu carro tem que parar. Você querendo parar ou não, você com pressa ou não, você tem que parar no sinal vermelho. Então, a lei de trânsito, através de um simples sinal, gerou um padrão e, ao mesmo tempo, gerou um limite. Exatamente esta é a função de uma lei. As leis geram limites para nós, mas também geram padrões que devemos seguir. O problema é que nós, seres humanos, temos uma tendência de não gostarmos de sermos limitados e não gostamos muito menos de alguém nos colocar um padrão a seguir. Queremos ser, vamos dizer, livres. Queremos ter os nossos próprios padrões. Queremos ter os nossos próprios limites ou não ter limite. E com isso nós estamos sempre
brigando ou confrontando os limites e padrões que Deus coloca para nós e coloca para nos preservar. Coloca por amor, sim. As leis, na perspectiva de Deus, não é para criar no homem um peso, não, mas é para proteger o próprio homem. É um ato de amor de Deus. Eu sei, algumas leis humanas não estão aqui para nos proteger, nem um ato de amor. Algumas leis dos homens estão aqui para nos oprimir, dos homens. Mas as leis de Deus, os padrões divinos, não têm a intenção de nos oprimir ou de nos explorar, porque nas leis dos homens, algumas leis existem para nos explorar. Como a lei dos tantos impostos que nós temos, nem sempre vamos ver os nossos impostos sendo usado para os nossos benefícios, não. E aí isso vira opressão. Mas, na concepção divina, leis foram feitas para nos proteger. Foram criados limites e padrões porque Deus nos ama. É como aquela placa que diz: não mergulhe nessa lagoa. Ela não quer simplesmente criar um padrão e nem um limite. Ela quer te proteger, porque se você mergulhar, você pode afundar e se afogar e morrer. Algumas leis, até mesmo dos homens, são colocados para nos proteger. A lei, por exemplo, do cinto de segurança, ela não é colocada ali para te oprimir, ela é colocada ali para te proteger. Nós precisamos aceitar os limites e os padrões vindos de Deus. O texto diz que nós devemos cumprir essas leis até as mínimas. Quando fala as mínimas, ele está dizendo que não existe aqui uma lei que precisa ser cumprida mais do que as outras. Todas elas são importantes para a nossa proteção. É claro que uma pessoa pode dizer: mas espera aí, existem muitas leis do Velho Testamento que a gente não tem que cumprir hoje. Sim, mas são leis cerimoniais. Leis que não impõem padrões nem limites de comportamento ou da moral. Essa não muda. São leis que criam padrões de espiritualidades que foram agora mudados através de Cristo. Por exemplo, antigamente eu tinha que ir até o sacerdote para que ele pudesse fazer um sacrifício para perdoar os meus pecados. Hoje eu não preciso, porque o sacrifício perfeito que é Jesus, ele se doou por mim e por você. E agora temos livre acesso a Deus. Isso quer dizer que acabou aquela lei? Não, Deus cumpriu a lei de forma definitiva e gerou através disso um novo padrão, que é o padrão de estarmos ligados diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas ainda assim, temos limites e padrões. Eu sei, você quer seguir os seus limites, quer viver segundo os seus padrões, mas diante de Deus somos como crianças, que não entendemos, não temos maturidade para entender que aquilo que muitas vezes queremos vai nos prejudicar, vai atrapalhar nossa vida e muitas vezes vai destruir aquilo que amamos. Por isso devemos confiar em Deus, devemos confiar nos seus limites, devemos confiar nos seus padrões, porque Ele nos ama. E quando fazemos aquilo que Ele quer, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a entender que devemos confiar nas Suas leis, nos Seus limites, no Seu padrão, porque o Senhor criou estas leis por amor a nós, para nos proteger. Que possamos entender isto na prática, no dia a dia, na vida. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.